Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez, no programa Jovens Destemidos, e continuando o estudo sobre as parábolas de Jesus, né? Nós vamos em Mateus capítulo 13, verso 44, onde Jesus fala sobre a parábola do tesouro escondido, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso. É um assunto que me chamou muita atenção, eu achei muito interessante e maravilhoso esse assunto aqui. Mateus 13, verso 44 diz assim: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Achei interessante isso aqui, é que esse homem, né, ele vê um tesouro num campo, então mostra assim que, primeira coisa, o campo não era dele, certo? Então não era um campo dele, e ele fica entusiasmado, e por ver aquele tesouro, algo faz ele se alegrar muito com aquilo. A Bíblia fala, pelo gozo dele, ele vai e vende tudo que ele tem, por causa daquele tesouro. Aí ele vende tudo que ele tem e compra aquele campo. A Bíblia fala aqui, não chega a enfatizar que ele conta isso para alguém. Aquilo fica uma alegria no coração dele. E aquela alegria é tanta alegria, que ele vai e vende tudo. E ele mostra a parábola, e o nosso objetivo aqui, desde o nosso primeiro programa que nós falamos, é aplicar cada parábola para o dia que nós estamos vivendo, né? Esse é o nosso objetivo. Então, o que é esse tesouro? O que faz uma pessoa se alegrar tanto de vender todas as posses que ela tem por causa desse tesouro? Que tipo de tesouro é esse? Né? Então nós vamos ver o que faz, espiritualmente falando. Que tesouro que é esse que faz nós largarmos tudo que nós temos? Vender tudo aquilo que é insignificante. Todos os nossos tesouros, largar tudo aquilo para ter um outro tipo de tesouro. Né? Nós vamos ver isso aqui. Primeiro eu quero mostrar Mateus capítulo 6, verso 19, onde Jesus fala assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Nós falamos sobre essa parábola aqui de Jesus também, né? Então, o Jesus está falando aqui em Mateus 6, aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aí eu te pergunto aqui, irmão, aonde está seu tesouro? Ah, o meu tesouro é meu carro. Trabalhei tanto para comprar o carro. Então, é ali que está seu coração? É ali que seu coração tá? É isso que é o seu tesouro? Né? É sua casa? Ah, é o meu namorado, minha namorada. É ali que está seu coração? Então ali está seu tesouro. Onde está seu coração, o seu tesouro está ali. Né? Mas esse homem aqui teve algo maior do que todas essas coisas que minam, roubam e passam. Porque os tesouros terrenos, eles passam. Como diz as escrituras, eles minam. O ladrão pode roubar, né? A ferrugem vem, consome aquilo lá. Tudo aqui passa. Né? Como Salomão diz, tudo é vaidade. Vaidade significa tudo que passa. Então, o seu tesouro está em alguma coisa que passa? No seu carro, na sua casa? Aonde está seu tesouro? Aonde estiver seu tesouro, ali está seu coração. Aí Jesus diz lá em Mateus capítulo 12, verso 34, ele fala assim, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então há um tesouro no coração e que a boca fala daquilo que está no seu coração. Daquele tesouro que está lá no seu coração. Se no seu coração o tesouro é coisas que passam, coisas más saem da sua boca. Mas se há um bom tesouro lá, você fala coisas boas. Há um bom tesouro lá. E Jesus continua. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem,
hão de dar conta no dia do juízo. Então, o que nós falamos aqui na terra, vamos dar conta tudo no dia do juízo. Agora, se tem um bom tesouro no nosso coração, se nós largamos todas essas coisas que passam e há um bom tesouro no nosso coração, não vamos ser julgados. Mas se tem um mau tesouro lá, aí vamos dar conta no dia do juízo de coisas ruins. E aí continua, Mateus 12, verso 37. Porque por tuas palavras será justificado e por suas palavras será condenado. Então há o poder na nossa língua, né? Agora, antes de sair da nossa boca, antes daquela sentença sair da nossa boca, começa onde? No coração. E tem que estar um bom tesouro lá, no seu coração. Aí eu lembro, né, daquela parábola, ou daquela passagem de Jesus do jovem rico. O jovem rico chegou em Jesus e falou: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então o jovem rico, ele sabia de um tesouro maior do que o que a traça rouba, do que a ferrugem vem e consome, do que os ladrões roubam. Ele sabia de um tesouro. Ele era rico, tinha grandes posses, grandes tesouros, mas ele sabia de um tipo de tesouro que era maior do que aquilo que ele tinha. Então ele fala: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus faz o teste. Será que ele quer mesmo esse tesouro? Aí Jesus fala assim para ele: vai, né? Primeiro Jesus fala assim: guarda todos os mandamentos. Ele fala: eu tenho guardado desde a minha mocidade. Então falta uma coisa para você. Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e segue-me. Aí ele entristeceu. A Bíblia fala que ele abaixou seu rosto, se entristeceu, o semblante caiu e foi embora. Então o coração dele estava num tesouro terreno. Mas nós estamos vendo aqui uma parábola de um homem que viu um tesouro no campo e ele escondeu aquele tesouro e foi e vendeu tudo que ele tinha por causa daquele tesouro. Esse tesouro que nós queremos mostrar aqui para os irmãos esse tesouro é a vida eterna. E era o que o jovem rico estava procurando. É o maior tesouro que existe. O irmão Brana prega uma mensagem chamada O Maior Dom na Bíblia. Sabe qual é o maior dom na Bíblia? Diz o profeta: vida eterna. O maior tesouro que existe é vida eterna. Esse homem, então, ele vende tudo que ele tem pela vida eterna. Nós que estamos aqui, você que está me assistindo, nós temos que largar todos os prazeres mundanos, tudo que a vida oferece, todos esses tesouros que minam, que passam, todas essas vaidades, largar tudo que nós temos para conseguir um tesouro maior que tem, a vida eterna. Eu achei interessante como o Brana fala aqui, na mensagem Perguntas e Respostas número 14, no parágrafo 211. Ele está falando sobre a sua mãe, né? Antes dela falecer. E ele fala assim: o que a mamãe faria agora? Agora talvez ela tivesse boas intenções por toda a sua vida, que algum dia ela seria uma cristã. Mas como poderia estar ela agora quando ela está inconsciente deitada ali? Como poderia ela se tornar uma cristã agora? O que os seus filhos fariam? Outro dia, quando a colocamos, a tiramos dali para lhe dar glicose. Esta é a única coisa que ela tem em seu corpo, a glicose. Ela não pode engolir, ela está paralítica. E ela disse: isto eu quero que você saiba, Billy. A mãe do irmão Brana. Ela falou sobre mim e Deloras ali de pé, e sobre seus filhos e coisas, e uns 2 irmãos meus que bebem. E eu disse: bem, eles quebram seu coração. Ela disse: mas Billy, está tudo sob controle, tudo está sob controle para uma mãe. Ela disse: mas eu estou salva. E ela disse: eu estou pronta para partir. Eu disse: mamãe, a senhora poderia ter nos deixado uma casa que fosse de Jeffersonville até Utica, um palácio? A senhora poderia ter nos deixado 10 milhões de dólares para alvoroçarmos e brigarmos depois que a senhora partisse. Isso é tudo que aconteceria isto. Mas, mamãe, a senhora nos deixou o maior tesouro que qualquer pessoa poderia deixar: a segurança de que nos veremos outra vez naquela terra além do rio. Isto é correto, vem? Que coisa, né, irmão? Uma coisa maravilhosa que o irmão Brano nos deixa. O maior tesouro que existe
Ele fala assim, ó, isso quebra o coração da senhora vendo os meus irmãos que bebem. Mas ela dá uma segurança para Bíblia e fala assim, ó, tá tudo certo para mim, porque eu tô salva. E ela deixa o maior tesouro para eles, a vida eterna. Saber que um dia poderá encontrar a sua mãe do outro lado do rio. É o maior tesouro que nós temos, irmão. É maior do que... Se talvez você está colocando todo o seu coração no emprego, em alguma coisa, terreno, alguma coisa que passa, há algo que nós temos que dar maior atenção, que é a vida eterna. Né? É a maior segurança que nós temos. É o maior tesouro que nós temos, que temos que ter a alegria, como esse homem, ele teve algo descer no coração dele quando ele viu aquele tesouro. Quando ele teve a experiência de olhar aquele tesouro e ele escondeu aquele tesouro, uma alegria desceu no coração dele, ele vendeu tudo que ele tinha. Quando nós temos essa experiência com a palavra, desce uma alegria tão grande no nosso coração que nós queremos vender tudo, largar tudo que nós temos para ter esse tesouro escondido. Aí, mais uma vez, nós lembramos de outra escritura, Hebreus capítulo 11, quando fala de Moisés. Verso 24, fala assim, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha os tesouros que Moisés tinha. Mas ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Que nós possamos ser como Moisés, né? Escolher ser maltratado por Cristo, junto com o povo de Deus. Ele era filho da filha de Faraó, a maior potência econômica daquele tempo, né? A família real, a maior família real que existia naquele tempo. Ele rejeitou tudo, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. O vitupério de Cristo é a rejeição, né? É as lutas, as provas que enfrentamos por amor de Deus. Na mensagem Tempo de Decisão, o irmão Brana diz no parágrafo 56 assim, vida eterna, o maior tesouro que poderia ser dado. Significando com isto que os que aceitarem a mensagem nunca perecerão, mas vida eterna terão eternamente. Porque nosso Senhor disse, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E estes sinais seguirão os que crerem. O que o profeta disse aqui? Vida eterna, o maior tesouro que poderia ser dado. Na mensagem absoluta, parágrafo 43, ele fala assim, queremos viver. A vida é o maior tesouro que o homem pode ter. E agora temos que descobrir o que é vida. E ele disse, minha palavra é vida. Essa é a vida que você deve ter. A palavra vivendo em você. Isso aqui é maravilhoso. Vamos lendo aqui mais umas escrituras. Colossenses capítulo 2, verso 1 diz assim, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Porque os seus corações, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Na mensagem Influência, parágrafo 37, o profeta diz assim, não posso lhe dizer qual é o seu sonho até que eu o veja novamente. E então ele me conta. Então posso dizer o que o Senhor me disse. Até então não sei. Eu não quero ter minha própria influência e minhas próprias opiniões. Não posso dizer assim, diz o Senhor, quando sou eu que penso isso. Isso é o melhor da minha opinião. Devemos ser sinceros, podemos ter a melhor coisa do mundo. O maior tesouro do céu é Cristo entre nós. Porque queremos um substituto de alguma pequena influência para tentar nos tornar alguém grande entre alguém aqui? Por que não ser um humilde servo de Cristo? Mais um parágrafo aqui que nós estamos colocando aqui para os irmãos, do profeta nos falando o que é esse maior tesouro, né? Esse maior tesouro.
O maior tesouro é Cristo, é a vida eterna, é a palavra de Deus, né? Vamos para mais uma escritura. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6 diz assim: Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações pela iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse é o maior tesouro que existe, escondido em vasos de barro, né? Escondido em nós. Agora observe isso aqui que o Mombrana vai falar na mensagem Ouviu. Ele diz assim: se houver alguém aqui que tenha vergonha de se levantar por causa de seus associados, por causa de suas afiliações, e ainda assim tu falaste em seu coração, deixe-o saber que eles perderam o maior tesouro que jamais poderia ser dado a eles. Pois Deus disse claramente, o próprio Jesus disse: ninguém pode vir a mim se meu Pai não trouxer, e todo aquele que o Pai me deu virá a mim. Então observa aqui, né, um grande contraste. Né? Nós estamos vendo aqui um homem que ele desce uma alegria, né? Ele vê o tesouro, esconde o tesouro, desce uma alegria, e ele vende tudo que ele tem para comprar aquele campo aonde o tesouro estava. Né? Você vê que o campo não era dele, e ele não teve a atitude de roubar, porque ele viu aquele tesouro, talvez aquele homem podia pegar e roubar. Mas ele era um homem sincero, desce uma alegria dele ver aquele tesouro. Era um tesouro tão importante para ele que ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo onde estava o tesouro. Então você vê que havia uma recompensa por trás daquilo lá. Porque assim, vamos observar a mente desse homem. O objetivo dele de vender tudo que ele tinha era para comprar o campo. O campo onde tinha o tesouro escondido. Certo? E ele compra o campo e junto com o campo vinha o tesouro. Então ele vendeu tudo, comprou o campo e ele teve um lucro maior, aquele investimento rendeu tanto para ele porque dentro do campo tinha um tesouro. Né? E esse campo nos fala de nós aceitarmos o evangelho, de nós largarmos tudo todas essas coisas aí que não prestam, né? Essas coisas que passam, toda a vaidade, largar tudo isso para aceitar o evangelho, que é o campo. E dentro do evangelho tem um tesouro grande, que é a vida eterna. Dentro do evangelho. Então esse homem ele vende tudo que ele tem, e aí tudo que ele tem era o valor do campo, então era um campo muito valioso, né? Porque ele tem que vender todos os bens dele para comprar aquele campo. Então o objetivo da venda dele era o campo, e dentro do campo tinha um tesouro. Então ele teve lucro. Né? Ele teve lucro, porque ele encontrou riquezas dentro do campo. E aí o irmão Brana está falando aqui, aquela pessoa que não aceita, né, largar tudo por amor do evangelho para comprar esse campo, ele perde a oportunidade de ter o tesouro dentro do campo. Diz o profeta aqui na mensagem Ouviu. Quando você rejeita seguir o vitupério de Cristo, seguir as rejeições, o amor do evangelho, rejeita seguir o evangelho, você perde o maior tesouro que existe na terra. O maior tesouro dos mundos, que é Jesus Cristo, que é a vida eterna que está ali dentro do evangelho. Provérbios capítulo 2, verso 1, nós vamos ler aqui alguns versículos. Eu achei muito interessante isso aqui. Provérbios 2 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, isso é o evangelho. Isso é a compra do campo. Né? Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o seu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a sua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Você vê que então tem que ter uma busca, né? Tem que ter uma atitude sua, né, em busca disso. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e escudo é para os que caminham na sinceridade.
para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no seu coração e o conhecimento for agradável à sua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos. Essa é a parábola, então, o significado da parábola. Um homem, eu e você, que achamos um tesouro, vida eterna. Vimos a mensagem. Talvez você estava lá no mundo, eu não sei a sua condição, ou até mesmo você que nasceu na mensagem, porque nascer na mensagem não quer dizer que você é um eleito. Tem que ter uma procura, você tem que procurar. E aí você, na sua caminhada, você encontra um tesouro, que é a vida eterna, você encontra essa palavra. Aí você vende tudo que você tem. Larga todas as suas concupiscências, todos os seus sonhos. Larga todos os seus sonhos por amor da palavra de Deus. E às vezes até os nossos sonhos nós temos que largar. Porque às vezes os nossos sonhos podem nos afastar da palavra de Deus. Como o jovem rico, ele tinha muitas riquezas, tinha sonhos, ele estudou, ele era um homem estudado, tinha grandes posses. Mas aqueles sonhos afastaram ele do maior tesouro que existia, que era o reino dos céus, que é a vida eterna. O irmão Brana conta uma história de um rapaz que ele subiu no alto de um prédio e aí ele olhava, ele olhou toda aquela margem, todos os prédios. Ele começou a pintar num quadro aquilo que ele via. Ele foi pintando e pintava aquele quadro e fez um quadro, passou dias e dias naquilo, para conquistar aquilo. E ele pintou o quadro perfeitamente da maneira que ele estava vendo ali. Ficou tão perfeito o quadro que depois de dias, semanas, meses ele pintando aquilo, que ele termina aquela obra, que ele olha para o quadro e olhava para os prédios, ele entrou em choque. Paralisou ele. De tão entusiasmado que ele viu, que ele ficou com aquele quadro. E ele começou a ir para trás, de tão chocado que ele ficou com aquilo. E ao indo para trás, tinha um precipício. Ele estava no topo de um prédio. Ele foi indo para trás e ele ia cair do prédio. Naquela hora, um amigo dele apareceu e viu que ele estava indo para trás, ele ia cair. E se o amigo gritasse, falar, cuidado! Como ele estava já na ponta, ele ia se assustar e ia cair. O que o amigo dele fez? Pegou um balde cheio de tinta e jogou no quadro. E destruiu tudo. Aí ele falou assim, meu Deus, você destruiu tudo que eu fiz. Tudo aquilo que eu conquistei, os tesouros que eu armazenei, tudo aquilo que eu conquistei na minha vida, você destruiu tudo. Ele falou, se eu não tivesse jogado a tinta, você ia cair do precipício. Então você vê como que é o plano de Deus. Às vezes Deus destrói sonhos, destrói todos os seus tesouros, porque às vezes o seu tesouro, você não está dando atenção para o maior tesouro de Deus. Deus também ele é um destruidor de sonhos. Ele acaba com seus sonhos. Destrói, seu emocional, seu psicológico. Ele acaba com tudo. Mas é para te fazer se aproximar mais dele e até para salvar a sua vida. Não é? Então, que essa parábola possa ser como uma lição para nós. De nós vermos aonde está nosso tesouro. E se nós estamos vendendo tudo que nós temos para um tesouro que vai passar. Ou se nós estamos vendendo tudo que nós temos para um tesouro chamado vida eterna. Mateus 13, verso 44, vamos ler mais uma vez. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Que possamos ser como esse homem e vender tudo que nós temos. Ou seja, largar essas picuinhas, largar essas briguinhas, largar esses sonhos que nós temos, os tesouros que passam, as vaidades, largar tudo isso para um tesouro que está escondido, que se chama vida eterna. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.
Shalom.